Essa semana tem patíbulo. Essa semana tem o Brasil entrando no corredor da morte de novo. Essa semana é semana de execução. Não é execução com tiro, não é execução por cadeira elétrica, não é execução por forca, mas é execução por Copom, execução por taxa de juros, a economia sendo enforcada, a economia sendo sufocada, e vai acontecer de novo. Já está prometido, já está contratado. A taxa de juros vai subir, e vai subir de 13,25 para 14,25. Sabe-se lá quanto mais vai subir ainda esse ano? Sabe-se lá quanto vai subir no ano que vem? Sabe-se lá quando é que vai parar essa subida de juros? E é uma coisa inacreditável. Eu fiz as contas. Imagine você, um empresário, um pequeno empresário, MEI, faturamento de R$81 mil por ano, ou uma pessoa pegando, é impossível pegar dinheiro à taxa Selic, mas vamos imaginar que fosse possível pegar dinheiro à taxa Selic. Pegando dinheiro à taxa Selic a 13,25, R$10 mil por uma necessidade qualquer, R$10 mil. Em um ano, a dívida foi para 11,325. Em 5 anos, para 18,194. Em 10 anos, para 34,929. Aí a taxa Selic vai subir para 14,25. Eu fiz as contas com 13,25. Para 14,25. No primeiro ano, só R$100 de diferença. Ainda assim, 11,425. Ao final de 10 anos, em vez de 34,929, você vai dever 41,369 mil. Veja se tem cabimento um negócio desse. Aí você pega as 10 maiores economias do mundo. O Brasil com essa taxa de juros de 13,25. Se você pegasse R$10 mil na Índia, onde a taxa de juros não é baixinha, hein? 6,25. Se você pegasse taxa de juros, empréstimo com taxa de juros oficial na Índia, em 5 anos, a sua dívida não seria como no Brasil hoje de 18,194, seria de 13,796. E em 10 anos, a sua dívida não seria como é hoje de 34,929, seria de 18,359. A mesma dívida que no Brasil você estaria devendo em 5 anos. Lembrando que a partir de amanhã, a dívida vai para R$41 mil em 10 anos. R$41 mil em 10 anos. Entre as 10 maiores economias do mundo, não há nenhuma com taxa de juros maior que a da Índia, que seria de 18, a sua seria de 41 mil 10 anos depois. Se você pegasse o mesmo empréstimo nos Estados Unidos, 10 anos depois você deveria 12 mil e não 41 mil. Na França, na Itália, no Japão, sabe quanto seria a sua dívida depois de 10 anos? 10.256. No Japão, é 0,5% a taxa de juros. Então você vê a situação em que a gente está metido. Você trabalha, rema. Hoje fatura R$81 mil por mês, por ano, na sua MEI. E você vai pegar empréstimos de R$10 mil. Eu não estou falando de empréstimo de um valor maior. Eu estou falando de um tapa-buraco de R$10 mil numa empresa que tem R$81 mil por ano de faturamento, e ela depois de 10 anos vai dever uma quantidade absurda do dinheiro dela, porque ela vai dever R$41 mil, o que é um escândalo. Imaginando que ela tivesse um crescimento de faturamento proporcional ao crescimento da economia, depois de 10 anos ela estaria devendo, na taxa de juros nova, 40% do seu faturamento, o que é inacreditável. Inacreditável. Então teremos uma reunião dos carrascos do Copom, testemunhado pelo governo, que lava as mãos, como se não sujasse as mãos de sangue. Sangue da economia nacional, sangue do empreendedor, sangue de quem está duro trabalhando. Esse sangue, o governo resolve apontar o dedo e dizer que a culpa é do ovo, que a culpa é da carne, que a culpa é da gasolina, que a culpa é dos alimentos, sempre procurando um vilão. E agora do Banco Central, o carrasco Banco Central. Como são os carrascos? O ovo e a inflação são os carrascos externos. E são. Mas eles são contratados para justamente isso, serem
carrascos, porque a inflação desanda, vai lá o carrasco e corta o pescoço da inflação. Só que ao cortar o pescoço da inflação, ele corta o pescoço do empresário. Ele faz o empresário sangrar. E quando eu falo do empresário, eu estou falando de todo mundo, porque quando o empresário sangra, você que é empregado perde o seu emprego. Você que é empregado não tem aumento de salário. Você que é empregado vê um colega ser demitido. Você que é empregado vê alguém na sua casa perder o emprego. E quando a gente vê esse cenário, alguma coisa está errada. Só que não é pouco errada, está muito errada. Não é razoável ver um país tendo que pagar 41 mil reais de dívida depois de 10 anos, quando um país como a Índia, onde há tudo a fazer também, paga só 18 mil pela mesma dívida. Mesma dívida. Porque a gente teve o azar geográfico de cair nas mãos de um país maravilhoso, espetacular, onde o governo não leva o país a sério. E é esse governo? Não, os governos não sabem viver com aquilo que arrecada. A gente é obrigado a viver com aquilo que a gente arrecada, a fatura ou ganha de salário. Obrigado, não há alternativa. Por que o governo não pode ser assim? Por que o governo não pode ser obrigado a viver com o que arrecada? Não, mas o governo tem compromissos sociais importantes. Sim, só compromissos sociais importantes? Será que todas as despesas do governo são de caráter social? Será que tudo aquilo que o governo gasta é essencial? Será que é essencial comprar iPhone para juiz do Tribunal de Justiça do Maranhão? Será que é essencial pagar um jatinho para Marina Silva voar de Goiânia para Brasília? Pode ir de carro? Será que é razoável que todas as viagens que todos os ministros fazem, todas as viagens que todos os funcionários públicos fazem, são essenciais? Será que é razoável fazer subir a bancada de deputado de 513 para 527 deputados? Será que é razoável ter 130 mil reais de verba de gabinete para deputado? Será que é razoável ter 50 mil reais por mês para o deputado gastar como bem entender? Será que é razoável dar 1.500 litros de gasolina para um deputado? Se isso tudo for razoável, então a gente está condenado efetivamente à pena de morte. A pena de morte da economia nacional. Um país que tem que pagar 41 mil reais depois de 10 anos de uma dívida de 10 mil reais, onde não há no mundo nenhum país fazendo a mesma coisa, sendo obrigado a fazer a mesma coisa. Como é que pode um país em que se plantando tudo dá, um país em que a gente pode fazer de tudo, um país maravilhoso, com energia, com área, com tudo, e tem um governo que nos condena à morte, a economia? Faz sentido? Nós vamos deixar assim? Nós não vamos fazer nada? E aí, a gente sabe que vai para o patíbulo. A gente sabe, é amanhã e quarta-feira, dia de reunião dos carrascos do Copom. Vão se reunir e vão cortar o nosso pescoço de novo. Carrascos não são os governantes. Carrascos são estruturas do Estado com uma missão. E a missão do Banco Central é ser carrasco, a não ser que o governo faça a sua parte e comece a cortar despesas e comece a fazer o Estado caber na economia. Porque se o Estado couber na economia, eles não vão aumentar os juros. Ao contrário, eles vão distribuir felicidade reduzindo a taxa de juros. Ou você acha que no Banco Central a grande alegria é aumentar a taxa de juros? E é uma coisa inacreditável. Então a gente vê números que nos enganam. A gente vê números que entusiasmam a banda que puxa o saco do governo, os entusiastas do governo, os bajuladores do governo, os blogueiros amigos, aqueles que não aguentam, não encontram mais alternativa para dizer que esse governo é maravilhoso. Nossa, que governo maravilhoso! A economia cresceu 3,4%. Né? Coisa ridícula. Vai ver como cresceu. Aumentou a força de trabalho. Quanto aumentou de produtividade? Nada. Aumentou 0,1% a produtividade no ano passado. 0,1% mais produtivo o Brasil. O Brasil tem que ser produtivo. Ou seja, se você produz mais, isso não pode ser fruto da contratação de mais gente. Se você produz mais, isso tem que ser fruto do aumento de produção com a mesma estrutura, porque o crescimento por produtividade do PIB não é inflacionário. No entanto, o Brasil, qualquer crescimento é inflacionário porque a gente não aumenta a produtividade. Nós não conseguimos produzir mais com menos.
ou mais com o mesmo. E por não conseguir produzir mais com o menos, com o mesmo, ou mais com menos, a gente está condenado a produzir crescimento com inflação. Então, para a gente segurar a inflação, que é a responsabilidade do Banco Central, a gente tem que comprometer o crescimento. Ou seja, a economia brasileira vai parar. Daí vem a imagem do patíbulo, daí vem a imagem dos carrascos. Que não tem alternativa. Não há alternativa. Nós estamos condenados. É um jogo escrito, um jogo de cartas marcadas, onde o Banco Central faz o seu papel, cortando o oxigênio da economia ao aumentar a taxa de juros. E o governo faz o seu papel, entre aspas, distribuindo benefícios e benefícios e benesses e benesses e benesses e gastando um dinheiro que ele não tem, um dinheiro que ele não poderia usar, um dinheiro do qual não poderia dispor e, no entanto, ele dispõe, porque ele entende que é para isso que ele foi eleito, para gastar dinheiro da sociedade, sob o argumento falso de que está ajudando os mais pobres, quando os mais pobres são os que vão primeiro na fila e no corredor da morte, porque o dinheiro não dá, porque o alimento sobe de preço, porque o ovo sobe de preço, porque a carne sobe de preço, porque o petróleo sobe de preço, a gasolina e a renda não vai. E não dá para fazer aumento de renda se não tem aumento de produtividade. Então o aumento de renda é discreto. Resultado, nós estamos condenados, a não ser que a gente se insurja, a não ser que a gente acorde, a não ser que a gente se mexa e comece a pressionar o governo por cortes, comece a pressionar o governo para fazer a coisa certa, comece a pressionar o governo para parar de patrocinar o aumento dos juros. Quem produz o aumento de juros no Brasil é o Palácio do Planalto, é a esplanada é que produz o aumento, a esplanada dos ministérios é que produz o aumento, é a Praça dos Três Poderes, é o Congresso Nacional, é o Supremo Tribunal Federal, com suas decisões amalucadas que não olham para a realidade e para a economia. E nós pagamos essa conta. Nós somos sacrificados. Aí aquele prédio preto do Banco Central, dos vidros escuros, dos vidros fumê, dos técnicos do Banco Central, fazem as contas, essas que eu fiz que são patéticas e simples, e outras contas, e vão lá e decretam a morte da economia nacional. Decretam que a gente vai ficar sem oxigênio. Todo jogador de futebol que já foi para um desses países de altitude jogar bola sabe como é difícil jogar bola sem oxigênio. Não dá. Não foi feito para a gente. E não há país do mundo civilizado, claro que há países com taxa de juros maiores, mas civilizado. Peguei as 10 maiores economias, nós nos enquadramos entre as 10 maiores economias. A taxa de juros não chega no patamar. E olha, os americanos lamentando a taxa de juros de 4,5%, os indianos lamentando a taxa de juros de 6,25%, na China a taxa de juros de 3%, no Canadá 2,75%. Como é que a gente sai dessa cilada? Como é que a gente sai disso sem o governo? Não tem jeito. Só que a gente tem uma turma gastadora, uma turma que acha que dinheiro dá em árvore. E dinheiro não dá em árvore. Dinheiro dá no trabalho. Só que a gente trabalha e eles pegam. A carga tributária que já foi de 20%, virou 25%, 28%, 35%, se aproximando de 35%. Na Índia é 18%. Você trabalha, eles levam 35%. Os indianos trabalham, o governo indiano leva 18%. O governo americano leva 27% e está dizendo que vai reduzir. Os emergentes levam 20%. Nós nunca vamos crescer com taxa de juros de 14%, 25%, e com carga tributária de 35%. Estamos condenados. Ou a gente sai dessa com esses números toscos que eu apresentei, mas que são inquestionáveis, eu não estou inventando número, ou a gente sai dessa cilada desses números, ou a gente realmente não tem como fazer o Brasil prosperar. Não há condições. Então, trago uma má notícia no dia 17 de março para que a gente acorde e veja o seguinte: estão brincando com o nosso futuro. É o seu futuro, é o meu futuro, é o futuro dos nossos filhos, o futuro dos nossos netos, o futuro do Brasil. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.